Hoje nós teremos uma palestra, como eu vim anunciando, sobre Frei Luís. E quem vai nos dar a palestra é Luiz Augusto de Queiroz, que é médico, cardiologista. Luiz Augusto de Queiroz foi o nosso segundo presidente do Lar de Frei Luís. Ele veio até o Lar de Frei Luís para servir como voluntário no ambulatório, oferecendo a medicina para todos aqueles que carecem. Não tinha a menor pretensão de se envolver na área espiritual. Porém, Luiz da Rocha Lima, inspirado como sempre foi buscá-lo no ambulatório e pediu para que ele começasse a participar das reuniões espirituais. E com isso, Luiz Augusto passa a se envolver nas áreas espirituais e, naturalmente, Luiz da Rocha Lima o aponta como seu sucessor e ele, então, com o falecimento de Luiz da Rocha Lima, passa a exercer a presidência e cumprir sua missão nesse lar. Hoje, Luiz Augusto, fundador de um outro centro espírita, Padre Pio, em Botafogo, segue na doutrina, segue fazendo bem a todos que vêm, e hoje ele vem para nós fazer uma palestra. Eu acho que não... Deixa eu afastar aqui, porque eu acho que a voz está um pouco... Vocês estão ouvindo bem? Talvez eu ficando um pouquinho mais longe, porque, né? O querem mais perto? Tá. Bom, primeiro, Paulo, a gratidão pelo convite. E a gente não podia começar uma conversa... Eu não gosto muito da palavra palestra, né? Porque parece que a gente está tentando aqui passar conhecimento. Eu diria uma conversa e um aprendizado em comum que nós vamos ter aqui, e esse convite, né, do Paulo, de todos aqueles que hoje compõem aqui o Lar de Frei Luís, me honra muito, me alegra muito e, acima de tudo, me emociona muito. E o Paulo, né, relembrando aqui a minha chegada ao lar em 1982, só fez aumentar essa emoção. Foram anos de aprendizado e a gente não pode, quando entra aqui, deixar de ver passar na memória o filme de tantas coisas que vivemos. E desde 1997, no lar de Padre Pio, eu levei para lá, onde eu continuo, espero que continue lá até que Deus me chame, as sementes que eu recebi aqui. Então, hoje, muito me alegra nós estarmos juntos e eu gostaria de propor a vocês, né, nesta conversa, um trabalho em conjunto de entendimento, de conexão. Não podia ter sido melhor a gente começar com essa música falando desse mestre que a gente tanto ama e que aqui, ao lado do nosso irmão Luiz da Rocha Lima, eu aprendi a amar e a conhecer bem mais. Conhecer Jesus na profundidade da sua vida, do seu modelo, do entendimento e da proposta que ele nos faz. E pelo que eu entendi aqui pelo comentário dos irmãos, quando foi aberto o Evangelho em relação ao serviço da mediunidade, como um instrumento, a própria palavra diz isso, de entendimento e de processo para que nós possamos fazer surgir dentro de nós a própria luz. Eu queria só comentar que um dos grandes santos do cristianismo, Santo Agostinho, nos deixou numa das suas frases a seguinte lição: nós não devemos procurar ser cristãos, devemos procurar ser outros cristos. Isso pode parecer muitas vezes nos assustar, mas é isso que temos que ser. E foi do nosso irmão querido Luiz da Rocha Lima que eu ouvi pela primeira vez a expressão Cristo interno. Porque aqui, apesar de nós termos esse mestre, e com muita propriedade, como a pedra fundamental e como processo de procurarmos buscar o Cristo dentro de nós, foi aqui também que eu aprendi, ao lado do nosso irmão Luiz da Rocha Lima, a universalidade da espiritualidade do Lar de Frei Luís. Aqui, junto a ele, eu recebi pela primeira vez um livro do Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, das mãos dele. Recebi
do nosso irmão Luiz Arrocha Lima ensinamentos sobre Swami Vivekananda, sobre Jalaluddin Rumi, sobre grandes santos, porque a santidade e a mediunidade não são propriedade de ninguém, são dons naturais do homem. E o próprio Cristo soube viver isso e nos propor isso. E aí é por isso, deixa eu só abrir, a gente fica tão emocionado que a boca vai secando, né? Essa já está aberta aqui, eu vou aproveitar. Verdade, muita emoção mesmo. Dizendo isso, eu queria dizer a vocês que esse encontro de hoje eu vou dividir em duas partes. Uma da vida propriamente dita de Frei Luiz aqui, nesse mundo encarnado como nós, e a segunda, a vida espiritual do nosso irmão Frei Luiz, que se confunde, e não dá para a gente deixar de fazer diferente, com a vida do nosso irmão Luiz Arrocha Lima. Mas ainda um pouquinho antes eu queria fazer um preâmbulo, porque quando a gente faz, como nós estamos fazendo aqui, uma contação de histórias, porque eu pretendo fazer isso, contar uma história, eu queria me referir também a um grande mestre que eu fiquei conhecendo ao lado do nosso irmão Luiz Arrocha Lima. Um grande rabino, um rabino racídico chamado Israel Baal Shem Tov, que foi um verdadeiro santo, um grande médium, promovia milagres, promovia curas. E ele tinha o hábito de todas as vezes, todos os anos, quando apertava, a situação, levar o povo para uma clareira na floresta. Ele acendia uma fogueira, fazia uma oração e a ajuda divina vinha. Fez isso enquanto esteve encarnado. Quando ele desencarna, o seu primeiro sucessor vai, quando apareciam as situações difíceis, vai à floresta, leva o povo, mas ele dizia: eu não sei a oração mais, mas eu sei como acender a fogueira. Acendia a fogueira, as pessoas se concentravam, a ajuda vinha. O rabino de Mesri, que era seu sucessor, desencarna também. O seu sucessor repete a situação quando as situações difíceis vinham, levava o povo para a floresta. Não, porque ele já não sabia mais aonde estava a floresta. Não sabia mais a clareira, nem como acender a fogueira. Mas ele concentrava as pessoas e a ajuda vinha. O que ficou depois foi apenas a história. E as pessoas se concentravam, pensavam, se conectavam e a ajuda vem. Então, quando a gente conta uma história, não é simplesmente a gente passar fatos e dados, mas a gente conta uma história, a gente tem que ser, se eu for feliz hoje como instrumento, permitir que toda a ajuda, toda a vida, toda a força, toda a ideia, toda a luz, toda a santidade de Frei Luiz possa se manifestar. Não por minha causa, mas a partir de nós todos juntos aqui. Esse preâmbulo feito, eu queria passar a vocês, começando a contar uma história que é, sim, muito interessante. A história da vida de Frei Luiz, esse nosso querido e amado Frei Luiz. Certamente vocês sabem muitos dos fatos que eu vou contar aqui, mas a gente vai procurar arrumá-los com esse espírito, de estarmos todos nós conectados através dessa história, mais e mais com a grandeza do nosso querido e amado Frei Luiz e do nosso mestre, o Cristo, nosso grande e amado mestre, o Cristo. Frei Luiz nasceu na Alemanha em 1872, no momento em que a Alemanha vivia um momento muito conturbado politicamente. Ela era comandada por uma pessoa, vocês já devem ter ouvido falar, porque ele foi o nome de um navio, chamado Otto von Bismarck. Na Westfália, na cidade de Marienfeld, que significa em alemão o Campo de Maria, Frei Luiz nasce em 1872, no dia 29 de junho. No dia anterior, aqui se comemorou mais um dos seus natalícios. Seus pais eram de uma família tradicional, era uma vileta pequenininha, 3 ou 4 ruas eu tive a graça de poder conhecer em 1992. E ali, seu pai Hermann e sua mãe Maria tiveram primeiro uma irmã, uma filha mulher chamada Gertrude, e Frei Luiz é o primeiro varão. Como acontece, como só ia acontecer na vida de muitos dos santos, seu pai desencarna logo em seguida ao seu nascimento e a sua mãe passa, ela, a ter que sustentar a família, a ter que trabalhar para poder sustentar.
e entrega Frei Luís aos cuidados de sua irmã, Gertrude, que, o que se diz, não era assim tão carinhosa com o seu irmão mais novo e o tratava com uma dureza exemplar. E Frei Luís então passa os anos que passou nesse mundo, 65 anos, começando pela irmã, a receber duras lições da vida. Mas eu acho que isso só fez despertar aquele espírito que já vinha de muito tempo. Nós vamos falar da história espiritual dele ao longo dessa conversa aqui. Despertar nele a força que ele precisava trazer para cumprir a missão que cumpriu. Ele é criado pela irmã, a irmã trabalhando, e só aos 8 anos que ele vai a uma escola. Naquele momento, na Prússia, as escolas tinham uma disciplina rigorosíssima, que era feita à base de berros, murros na mesa e varadas. Que era como assim Frei Luís era tratado na escola, mas ele sempre foi um menino de uma extrema doçura. Adorava se retirar nos campos, não gostava das brincadeiras que naquele momento eram comuns às crianças do seu tempo, que queriam falar das guerras, porque 2 anos antes a Prússia tinha entrado em guerra com a França e tinha destruído a França de Napoleão. Frei Luís queria nada disso, ele ia para as montanhas, ele ia para os mares, para os morros. Não havia muitos morros ali, mas ele gostava de se retirar. E também na igreja. A igreja dedicada a Santa Maria, a irmã de Maria, irmã de Lázaro, que dá o nome à sua cidade, Marienfeld. Ali fica, com 8 anos de idade na escola, com 15 anos, a sua mãe, que passava um cortado no seu trabalho, faz com que ele vá trabalhar num restaurante. Imaginem, Frei Luís era tímido ao ponto que quando ele começou a trabalhar no restaurante, atendendo os clientes, a dona viu que não ia dar certo. Mas como ela era muito amiga da sua mãe, ela pegou o menino e colocou no caixa. E assim ficou ele ali, no caixa, com 15 anos. Mas ele, lá desde os 8 anos, já tinha, porque sua mãe era... Vamos usar uma palavra aqui para a gente entender que mediunidade não é propriedade de ninguém, é um dom natural do homem. A gente vai usar a palavra. Ela certamente, como católica, não achava, mas ela era médium. Ela tinha premonições, ela curava, ela usava de vários atos que tipicamente de médiuns, colocava a mão na cabeça das pessoas. Se fosse aqui no Brasil, seria uma rezadeira. Mas católica não se achava assim, e esse menino herda dela essa mediunidade, desde então começa a sonhar com aquele que é, sim, vou usar o verbo no presente, o seu padroeiro, Antônio de Pádua. Sonha com Antônio de Pádua e sonha que ele cumpriria a missão num lugar distante, longe daquela Alemanha que naquele momento não era a Alemanha que a gente conhece hoje, mas não era o Brasil que naquele momento no século XIX existia. Não sabia que era o Brasil, era um lugar distante, e por ter tanta ligação com Antônio, a inclinação religiosa vai surgindo nele, e a gente pode imaginar que a sua mãe, que queria um filho homem, substituindo o pai que faltava para cuidar da família, resistiu, e resistiu muito aos primeiros arroubos de Frei Luís para se aproximar da vida religiosa franciscana, porque Antônio de Pádua, como todos sabem, era um filho dileto de São Francisco. Foi por São Francisco o único permitido a ensinar aos seus irmãos, porque já naquele momento, no final da vida de Francisco, aparecia como um farol que iluminaria toda a ordem franciscana, com a sua vida de amor, de conhecimento, de caridade e de profunda mediunidade. Frei Luís era um filho de Antônio e, portanto, vai e concede convencer a sua mãe. Nós estamos aí falando dele com perto dos 18 anos, em 1880. Desculpe, em 80 ele entra na escola, em 1890. Ele se dirige a um seminário, não na Alemanha, na Holanda, na cidade de Harrefeld. Chega ali para se dedicar, decidido a estar na vida religiosa. E em 1891, um ano logo em seguida da sua entrada, o geral da ordem franciscana na Alemanha, muito preocupado com a situação dos franciscanos no Brasil, resolve, inclusive com autorização do Vaticano,
a mandar franciscanos para que pudesse a ordem no Brasil ser restaurada. Havia falta de frades, havia problema, havia províncias franciscanas no Rio de Janeiro, na Bahia. E no seminário onde estava Frei Luís é que chega a ordem do geral para que se escolhesse ali jovens que seriam preparados para ir como missionários ao Brasil. Começa a parecer verdade aquele sonho que Frei Luís tinha lá desde a sua infância. Entra em cena uma entidade, eu vou chamar de entidade porque está desencarnado, mas um ser muito importante na vida de Frei Luís, até a sua desencarnação, Frei Ciríaco de Hilscher. Eu tive a oportunidade, nos tempos e nos anos que passamos aqui, de numa das sextas-feiras à noite que dormíamos no santuário, junto ao médium Gilberto e ao médium Ivan, ter a alegria de ver materializado Frei Ciríaco com uma imensa luz. Desencarnou depois, inclusive, de Frei Luís. Mas esse Frei Ciríaco vai lá e pega aqueles jovens todos e se torna um verdadeiro patrono, ensinando a eles o amor verdadeiro. A gente ouviu hoje aqui os talentos, a pegar os talentos que traziam e fazer esses talentos brotarem, se transformarem em coisas efetivas. E assim, cuidou deles no seminário, na Holanda, até 1894, 4 anos depois, entre idas e vindas da Alemanha e Holanda, quando os 40 jovens do seminário de Frei Luís, e mais 12, num total de 52, embarcam para uma aventura desconhecida num país distante, o nosso Brasil, a nossa pátria do Evangelho. Frei Luís entra no navio em 21 de junho de 1894, dia de São Luís Gonzaga. Vejam como é que as coisas são ligadas. Luís Gonzaga é o nome do primeiro centro onde nosso irmão Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, o centro da prece, se reunia. E Chico sempre teve um amor enorme por São Luís Gonzaga, inclusive há histórias bem interessantes do Chico em relação à participação de São Luís Gonzaga, que é um santo conhecido como padroeiro dos estudantes, excelente médium também, e que desencarna muito cedo. Frei Luís guarda aquele dia, em 1894, em junho, e vão chegar ao Brasil tocando primeiro em Recife no início de julho. No 1º de julho, ele conhece o Brasil primeiro em Recife. 10 dias depois, ele chega no seu destino, que é a Bahia, em Salvador, no dia 10, onde a ordem franciscana estava estabelecida sob o padroeiro Antônio de Pádua, assim era o padroeiro da ordem em Salvador. E ali ele começa como noviço, troca de nome, porque ele se chamava Theodor Heinrich Reinck, Teodoro Henrique Reinck. Naquele momento ele troca o seu nome para Frater Aloysius, que é o nome latino do nosso conhecido nome Frei Luís, que é o que nós conhecemos e vamos continuar a chamá-los sempre assim. Mas como Frater Aloysius, ele já começa, Frei Luís, vocês lembram que ele era tímido, né? Lá na época, mas algo mudara nele. E ele passa a se desenvolver como aquele que saía do convento para atuar no meio da cidade de Salvador, conheceu de tudo, inclusive as tradições espirituais que havia ali, viveu ajudando as pessoas, saía, chamou muita atenção, né, em 1894, mas ele arriscou tanto que acabou contraindo malária. Contrai uma malária grave em 1894 ainda. Malária, não sei se você sabe, é uma doença que naquele momento não tinha ideia de como se curava, e ela se faz em surtos, que dependendo do tipo, né, de protozoário, ela vai ficar mais ou menos graves. A gente não tem muito detalhe sobre esses nomes, mas o fato é que esta malária, depois, em 1896, vem acrescida de um beriberi, que é uma síndrome de deficiência de vitamina B1, né, que a gente vê que isso era problema de alimentação, ele gostava de jejum, ele provavelmente, como todos aqueles naquele momento que viviam dentro da visão católica, usava também o martírio, e ele fica com graves sequelas. Aquela, né, momento, aquela atividade de Frei Luís, sair na rua, começa a ter que diminuir pelo fato da doença em 1896. E ele fica no convento,
maior parte do tempo, obrigado pelos seus irmãos. Por ele saía do mesmo jeito. Aí é um fato que mostra o quanto Frei Luís era médium. Ele estava num processo duro, né? Vejam, malária com beriberi, né? E um belo dia, no convento, sentado ali meditando, como ele gostava de fazê-lo, ele vê se aproximar dele um velhinho, entrando no jardim do convento, chega com um copinho assim, com um líquido branco, e fala assim: meu filho, toma esse copo, agora que tem um remédio aqui, você vai ficar curado. Vou aproveitar aqui e vou tomar. Frei Luís toma o copo inteiro, começa a se sentir melhor, olha para o lado, né? E quando ele olha, cadê o velhinho? Tinha sumido. E ele vai procurar os seus irmãos. Quem viu entrar? Ninguém tinha visto entrar ninguém, nem sair ninguém. Tivemos ali uma primeira materialização de um ser, provavelmente não se sabe quem foi, mas ele fica, naquele momento ele recupera as forças. Ele era muito novo, né? Nós estamos falando de 1896. Ele chega em 1890, né? Na Bahia, 91, em 94, desculpem, ali em 96, e ele vai ficar então aí em Salvador até quando, em 1900, ele vai ser recomendado por questões de saúde a ser transferido para Petrópolis, para o convento do Sagrado Coração. Ele concorda, né? Ele ainda não era sacerdote. Ele vai a Recife, ele estuda muita teologia. Frei Luís era muito preparado, conhecia profundamente teologia. E em 1900, em janeiro, no dia de Santa Teresinha, no dia 2 de janeiro, Frei Luís chega maravilhado ao Rio de Janeiro e depois mais maravilhado ainda em Petrópolis. Por quê? Assim, aqui era o lugar onde eu sonhava. Esse lugar distante, ainda naquele momento, Petrópolis cheio de matas. E no convento do Sagrado Coração ele se estabelece. E aí ele já melhorou, porque tinha tomado aquele remédio milagroso, e começa a sua atividade novamente. Na região inteira de Petrópolis, ainda como diácono. Logo depois ele vai ser sagrado sacerdote, em fevereiro desse mesmo ano, de 1900. E a primeira missa dele em 4 de março de 1900, naquela igreja que quem já foi lá em Petrópolis já viu, é a mesma, o altar é o mesmo, a imagem de Santo Antônio é a mesma, aonde ele passa a dar as bênçãos de Santo Antônio todas as terças-feiras. Isso me recorda muito, né? Certamente são espíritos muito ligados a Padre Pio, que é conhecido por fazer ao elevar a hóstia, de ficar às vezes ali minutos. Frei Luís demorava horas dando a bênção, dava de um por um. E ficava ali Petrópolis, Nogueira, Itaipava, era tudo terra de Frei Luís. E aí um dia ele chamava atenção. O bispo, opa, esse frade aqui eu vou mandar ele para Bicas, uma cidade que é ali em Minas Gerais, porque ali está precisando de um frei. Ele é transferido para Bicas em 1902. Chega lá em Bicas. Imagina, mineiro é desconfiado, eu tenho parente mineiro, mas ele é um sujeito não tinha 30 anos, né? Um padre novo, mas ele se impôs tanto que chama a atenção de um outro bispo, o bispo de Niterói, que morava em Petrópolis. Ele disse assim: não, eu quero esse rapaz de volta aqui comigo. E esse bispo era um bispo diferente, ele tinha muito contato com as classes mais altas de Petrópolis e faz Frei Luís mais ou menos ser o seu secretário. E as histórias que se contam é que Frei Luís tinha que fazer tudo que esse bispo queria. Inclusive, por exemplo, ele era muito, né, engajado na sociedade, ganhava muito presente, ganhava muito doce. Que fingiam era uma história de que ele gostava de doce, mas ele não gostava. Quem tinha de comer os doces todos era Frei Luís, que também não gostava muito de doce, mas obrigado. Fazia, e Frei Luís, mostrando a sua alma límpida, pura, a sua santidade, começa então, de volta a Petrópolis, a fazer tudo, e fazia a cavalo. Ele andava a cavalo e as pessoas achavam engraçado aquele frade que andava a cavalo, até que um pessoal com mais dinheiro doou a ele um automóvel. Isso nós já estamos caminhando ali nos anos 1900, ele já está em Petrópolis, e
Frei Luís era alemão, né? Imagina se ele não ia gostar de andar num automóvel. Aí gostou e gostou muito. E passou a fazer, aonde ele podia ir de automóvel, ele ia, o Frei Luís dirigindo. Chamava mais atenção, e chamava mais atenção ainda quando chegava. E quem chegava perto de Frei Luís, quando chega um santo, a gente o reconhece antes dele falar. E eu posso dizer isso porque convivi com um aqui, com o nosso irmão Luiz da Rocha Lima. A gente chegava perto, né, Luiz Cláudio? Né? Então, aqui quem conheceu, né, Ricardo, né, Paulinho, né, a gente pode falar o nome de todo mundo aqui que teve a felicidade de estar perto dele, bastava entrar na sala dele. A gente já olhava e a gente sente, o Frei Luís era assim. Podia estar de automóvel, de cavalo, do que fosse. Né? E continuava fazendo o trabalho dele de caridade, de serviço das pessoas. Ele tinha um parênteses, ele combatia um pouco o espiritismo. E para ele não era muito diferente, imagina, era católico. Tanto que ele funda um centro católico em Petrópolis para poder fortalecer o catolicismo, e isso dá certo. Bota um cinema para funcionar, começa a trazer as pessoas para instruí-las. Eu vou falar isso aqui porque a gente vai emendar na segunda parte, estou olhando a hora aqui, que é o lado dele é onde ele se conecta com o mundo espiritual e com o nosso irmão Luiz da Rocha Lima, dentro de uma casa, de um centro espírita. Bom, isso se desenvolve, Frei Luís é conhecido, e ele vai ter alguns eventos a partir daí. Ele sofre um acidente de automóvel, ele gostava de dirigir, descendo da Serra de Petrópolis, em 1914, um acidente grave, que quase o faz desencarnar, é atendido em Petrópolis mesmo, sobrevive talvez por um milagre, mais um, mas ele fica com uma sequela, ele quebrou muitos dentes, ele fraturou, né, costela e tudo, e o problema do dente faz com que a sua dicção ficasse um pouco dificultada. Isso, ele ficava muito triste, porque a única coisa que eu fico triste é por isso, porque eu quero falar, eu quero pregar, e ele já não tinha mais timidez nenhuma, era um médium certamente mobilizado pelo próprio Antônio de Pádua, e atrapalhava um pouco ele. Nós chegamos a ver vozes diretas de Frei Luís aqui, que ele fazia através do nosso querido médium Ivan, ou do médium Gilberto, dependendo de quem estivesse na cabine de materialização, e às vezes ele deixava transparecer, talvez para mostrar para a gente, olhem, aquele pequena dificuldade na sua dicção, né? Vocês estão vendo chiar aqui, eu acho que devia ser um pouquinho mais do que eu, certamente, e a gente percebia na própria voz de Frei Luís, materializado em voz direta, ele deixava transparecer, não que ele tivesse isso do lado de lá. Bom, isso em 14 já deixa Frei Luís mais abalado, e ele vai sofrer em 31 um atentado à bala, eu não sei se vocês sabem disso, na porta do convento, saindo do convento, alguém pelas costas de Frei Luís chega, um senhor de Petrópolis, certamente completamente obsidiado, e o acerta com um tiro, que vai levá-lo também novamente ao hospital. Ele chega a pedir a extrema-unção, o Hospital de Santa Teresa, e chegando ali, algo também acontece, os médicos conseguem operá-lo e ele sobrevive a mais um processo desses. Frei Luís, eu diria que, como todo santo, tem uma luta espiritual muito grande contra ele. E aquilo estava ali exposto e claro. Mas ele resiste. E aí, Frei Luís, daí até a sua desencarnação, vai se transformar no santo de Petrópolis. Ele curava as pessoas com ervas, ele aprendeu, talvez herdando da sua mãe, era a mediunidade que tinha, a preparar ervas. Todo mundo aqui já ouviu falar no chá de capim-limão. Rocha Lima, a primeira coisa que dava para a gente quando a gente tinha qualquer coisa, não, vamos fazer um chazinho de capim-limão, que Frei Luís passava, mas trabalhava com outras ervas também, chá de broto de goiaba, chá de folha de pitangueira, conhecia tudo. Ele se transformou no polo que referenciava a Petrópolis de todas as classes, de todas as criaturas. Passou a ser aquele amado em Petrópolis, mas depois do atentado de 1931, ele fica com a saúde cada vez mais combalida. E há algumas histórias mostrando o poder que Frei Luís tinha, de quanto ele foi perseguido. Uma delas eu quero trazer para vocês aqui, que um dia chega perto dele, vão ao convento, duas pessoas que dizem, olha, tem uma pessoa moribunda ali num determinado bairro de Petrópolis que está precisando da extrema-unção. E chamam Frei Luís, e Frei Luís vai fazer.
era uma emboscada para matá-lo. A pessoa que estava no leito não era um moribundo, era alguém que estava ali pronto para fazer o que o atentado não tinha conseguido. Quando Frei Luís chega na casa, está naquele quarto ali, ele entra no quarto e os dois ficam ali aguardando fora, né, esperando. Né? O que ia acontecer? Tiro nenhum, daqui a pouco sai Frei Luís, olha gente, não deu para fazer a absolvição, ele morreu. E os dois caem de joelhos, se confessam, não, e tudo mais, e se transformam, né, depois em seguidores de Frei Luís. E nós vamos avançando com vários fatos que mostram o quanto Frei Luís era atacado e o quanto era protegido. Chega o ano de 1937, nós estamos falando de Frei Luís ainda sem fazer 65 anos. E ele já muito abatido, já por toda essa sucessão de coisas que chegam a ele, começa a ter premonições de que ele estava pronto a desencarnar, que estava próximo à sua desencarnação. E o que nós sabemos é que ele avisa isso. Inclusive uma senhora tinha pedido, porque olha, você vai fazer uma bênção ali na casa, eu falei, não, eu não vou poder ir nesse dia não. Era o dia que ele desencarnou. Infelizmente não posso. E eu tenho aqui algumas coisas para contar para vocês, só me lembrando, ele gostava de fumar um charuto, sabia? Ele ficava como bom alemão, quando ele ia meditar, ele sentava no campo e fumava o seu charutinho, tomava o seu conhaque, para a gente entender que santidade também não precisa ser uma coisa que a gente ache como inatingível. Todos nós temos chance de nos tornar santos. Aliás, a gente nasceu para isso. Santidade não é uma coisa que Deus dá a alguém de graça, é alguma coisa que a gente conquista e é alguma coisa muito mais profunda do que os atos externos. Porque muitas vezes a gente acha que santidade, aproveitando o evangelho de hoje, é enterrar o talento que a gente recebe na terra. Não é. Bom, Frei Luís vai se aproximando da sua data de morte e no dia 8 de abril de 1937 à noite ele desencarna, tendo deixado uma frase, umas últimas palavras, dizendo que ele fizera a caridade tudo e todo o tempo na sua vida. Seja a caridade da palavra, a caridade do consolo, a caridade do pão. Para isso ele tinha vivido e era isso que ele ia entregar como oferta a Jesus menino. Ele fala isso um pouquinho antes de se desencarnar, desencarna muito calmo e mobiliza Petrópolis inteira no dia 9 de abril para o seu sepultamento. E hoje ainda quem vai a Petrópolis na Igreja do Sagrado Coração encontra lá o busto que deu modelo para que nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima fizesse o busto aqui da casa do nosso lar de Frei Luís. Tanto que existe uma ligação extremamente amigável entre os franciscanos de Petrópolis e aqui a casa, todos vocês sabem disso, porque todos reconhecem o quanto o trabalho do nosso irmão Luiz da Rocha Lima é importante. Mas agora vamos passar para a segunda parte, porque a gente sabe que a vida não termina no sepultamento. O Frei Luís sai muito novo do mundo, ele não tinha 65 anos completos. E o ano, é por isso que eu estou dando datas, né? 1937. É em 1947 que o nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima vai começar o seu contato com o mundo espiritual. Depois de passar por muitos problemas também na vida, ele e a sua querida esposa Astéria, eu não entro em detalhes, mas ele acaba chegando a um local onde Frei Luís se manifesta, a um local, numa sessão espírita, e Rocha Lima é tocado por um reconhecimento de almas. E depois ele mesmo dá uma mensagem, e a mensagem de Frei Luís pode ser sintetizada assim: você tem uma missão espiritual a cumprir, e dentro desta missão está construir um orfanato para atender, não só o orfanato, para crianças que precisam de assistência. Quem conheceu o nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima, um capricorniano daqueles, né, nascido no dia 9 de janeiro, pôs isso na cabeça e começou a fazer o seu trabalho, e sim, da mesma forma como até então ele chegara a ser ateu, nosso irmão Luiz da Rocha Lima se envolve e mergulha dentro da espiritualidade de maneira real, verdadeira, trabalhando dentro de si mesmo, e começa o trabalho na sua casa, com irmãos, alguns deles eu vim ainda conhecer aqui, como nosso irmão Adir Vilela, o padre do nosso irmão Zé Carlos, né? E o seu Odílio, mas o seu Odílio veio depois.
Porque de 47 até 52, quando vai surgir o lar da Estrada do Rio Grande, né, consegue-se fazer o irmão, né, Carlos Cunha, tantos outros aqui vão me passando pela cabeça, que ajudaram ele a construir do nada, entre aspas, né, esse nada. Aliás, se a gente for olhar nada, uma outra tradição espiritual, por exemplo, como a Cabalá, nada é de onde vem o tudo. O nada vem antes do tudo, porque você não pode definir, portanto, o tudo vem do nada. E Rocha Lima tira do nada, porque ele tira do tudo, da sua fé, levanta a Estrada do Rio Grande, faz o seu trabalho espiritual, começa a fazer os trabalhos espirituais de desobsessão e tudo na sua casa, e aí a própria materialização começa ali. Em trabalhos inesquecíveis, eu conheço apenas pelos livros, porque eu cheguei aqui em 1982, a bordo do nosso querido Paulo Inácio, que ele está ali e contou essa história, mas ele só não contou que quem me trouxe foi ele, porque a gente era colega de colégio, de São Marcos. Eu falo colégio, hoje a minha filha de 11 anos fala assim, colégio não, papai, escola. Esse nome não existe no colégio. Pois então, na época era colégio, era um ginásio, e a gente lá no ginásio se conheceu, e ele era ainda namorado da Mônica, que por sua vez era neta do Lauro Neiva. Foi ele que me levou pela primeira vez na Santa Martinha. Eu não tinha a mínima ideia, como ele falou, tem toda a razão, 77, de me envolver em vida espiritual. Mas Rocha Lima fez ali, eu só comentei essa história aqui para dizer que eu cheguei a conhecer poucos daqueles que estavam na casa do Luiz da Rocha Lima e foram desenvolvendo um trabalho até que, em 57, tem o Paulo Rui ainda, que ainda está entre nós, ele compra também do nada esse terreno aqui. Não tinha nada mesmo, gente, era só mata. O primeiro encontro foi feito numa reunião, cortando o mato para fazer uma reunião de oração com o médio Ivan, com o médio Gilberto, com o Paulo Rui, com a Adia, com todos aqueles que compunham, né, o Silva, né, aqueles primeiros grandes baluartes e desbravadores desse lar. Em 57 até 1966, quando fica pronto o santuário e as casas dos meninos, Rocha Lima batalha e vão chegando as pessoas que vão ajudando, ele é movido pela fé, acima de tudo. Mais do que fé, pela certeza. Conta-se uma história interessante que, quando ele foi fazer a casa dele na Gastão Lobão, ele comprou primeiro o portão, ele comprava isso para mim, e a Astéria, né, como toda a esposa, que isso, está maluco? Esse é o portão da nossa casa, mas a gente não comprou ainda nem o terreno, não, mas aqui, nós vamos começar por aqui, é essa porta que vai abrir. Ele contava essa história, logo em seguida ele conseguiu comprar o terreno, fazer a casa, ou seja, ele mobilizava pelas pontas ou pelas entradas que a gente às vezes acredita que não são, mas é por ali mesmo que tudo tem que começar. Bom, surge o lar de Frei Luís então começa a se manifestar intensamente, as materializações vão crescendo, e todo mundo já conhece aqui, eu não preciso contar história nenhuma a partir daí. Mas eu queria, já que a gente está se aproximando do final, a falar um pouquinho dessa história espiritual de Frei Luís. Vejam bem, são só 10 anos entre 47 e 37. Frei Luís desencarna e, emenda já direto no trabalho espiritual com o nosso irmão Luiz da Rocha Lima, e a gente começa a ter informações, eu soube disso também ao lado dele, numa sala que ficava aqui, esse santuário não era tão grande. Frei Luís foi a reencarnação de 2 grandes seres. O primeiro deles, um dos 2 companheiros mais próximos de Antônio de Pádua, Frei Ruggiero, que acompanharam Antônio junto, Frei Luca e Frei Ruggiero, o tempo inteiro. Antônio também desencarna muito rápido, com 36 anos, e ficaram com Antônio até o momento final e foram os continuadores da sua obra. Frei Ruggiero era o nosso Frei Luís. Por isso é que ele tinha com Antônio de Pádua essa ligação tão grande, por isso é que ele começa a sonhar com Antônio de Pádua ainda criança, por isso é que Antônio, né, vai encaminhando Frei Luís para dentro da ordem franciscana para fazer o trabalho, e vai encaminhar Frei Luís para fazer o trabalho espiritual que está aqui hoje materializado. Mas depois, e essa eu ouvi direto do Rocha Lima, vou compartilhar com vocês, não sei se talvez todos conheçam. Uma outra encarnação muito importante de Frei Luís foi Frei Luís de León. Frei Luís de León era um sacerdote
um monge agostiniano que viveu no século XVI, ele nasceu em 1527, era contemporâneo, amigo e um dos suportadores de Teresa d'Ávila. Conhecedor profundo da teologia, foi preso pela Inquisição porque ele fez uma tradução do livro Cântico dos Cânticos, que é um dos livros mais polêmicos da Bíblia. Ele traduziu esse livro para o espanhol e a Inquisição chegou a prendê-lo. Ele conseguiu sair. Depois leiam os livros, se vocês lerem o livro, vocês entendem por que isso desperta tanta celeuma. O livro do rei Salomão. Frei Luís de León fica lado a lado com Teresa por muito tempo, e a gente vai ver o quanto Teresa d'Ávila faz parte da egrégora espiritual que fundamenta a obra de Frei Luís, aí falando também no seu lado espiritual. Quantas vezes nós vimos Teresa d'Ávila materializada aqui no santuário? Quantas vezes a gente viu pelo médium Gilberto, pelo médium Ivan, por todos os médiums? E curiosidades, né? O hospital que Frei Luís foi atendido 2 vezes, no seu acidente de automóvel e no seu atentado, em Teresópolis, chamava-se Hospital Santa Teresa. Chama-se, né? Que eu acredito que ainda exista. Pois Frei Luís de León, sendo uma das encarnações de Frei Luís, naquele momento perseguido pela Inquisição, extremamente teólogo, várias obras escritas, nos mostra a grandeza desse espírito já previamente. Ele vai depois recolher, quando começa a trabalhar espiritual, os seus companheiros do passado, que somos nós, que fomos nos perdendo ao longo do caminho, e ele vai recolhendo, trazendo para cá, mostrando essa família, um a um, entre eles o Dr. Friedrich von Stein, que numa das sessões inesquecíveis na sua casa, ainda falando em alemão, incorpora no médium Benayon, acreditando que estava ainda vivo numa bolha de ilusão, numa bolha consciencial, é trabalhado e se transforma naquele que depois vai trabalhar através do nosso amado médium Gilberto, fazendo as curas que fez aqui nesse santuário. Frei Luís vai fazendo esse trabalho de reestruturação, e isso até hoje. E esta proposta ainda está de pé. E uma das coisas, só que estou chegando aqui, estou vendo o tempo chegando ao fim, que eu ouvia muito do Luiz Rocha Lima, e aliás foi uma das coisas que eu ouvi primeiro do Paulo Inácio. E foi uma das coisas, viu, Paulo, que na época eu falei assim, peraí, eu não sei se eu vou tanto ali para o lado de Frei Luís, que eles falam que todo mundo lá foi da Inquisição. Eu não. Vã ilusão. Quando cheguei aqui como médico, não era minha intenção trabalhar na espiritualidade, porque tinha essa história da Inquisição, sabe? Poxa, o doutor Rocha Lima não vai me chamar, mas eu não quero ficar ali, porque, sei lá, eu acho que não fui. Hoje eu sei que fui, mas... Quando o Rocha Lima me leva, eu emendo, falei, bom, acabou, mas o fundo da história, e que eu acho que precisa ser relembrado, é que esta origem da Inquisição sempre tem que ficar como um farol nos mostrando aonde que nós temos que trabalhar. Não cometer os mesmos erros do passado. E talvez seja esse ainda o grande trabalho de Frei Luís e daqueles que hoje o secundam, que já estão do outro lado, principalmente o nosso irmão Luiz da Rocha Lima, porque a história dos dois está absolutamente intrincada. E foi por isso que eu dividi essa conversa em 2 momentos. Primeiro, da sua vida física até a sua desencarnação, uma história muito bela que eu procurei contar aqui dessa forma, para que a gente se conectasse à vibração, de modo que ela pudesse trazer a força de Frei Luís para cada um de nós, mas também esse um segundo momento onde a vida espiritual de Frei Luís, eu repito, 10 anos somente da sua desencarnação física ao início do trabalho com o nosso querido irmão Luiz da Rocha Lima. Nada para o mundo espiritual. Esses 10 anos ele arregimentou forças e foi continuar a cumprir a sua missão, que não era somente encarnado. Esse país distante, onde ele lança as sementes do que hoje é isso, esta realidade aqui da Boiúna, era onde ele recolheria todos aqueles, e eu diria, ousaria dizer todos nós, para que nós pudéssemos acompanhá-lo, porque a beleza do mundo espiritual é que lá não existe, quando se desperta, diferenças de tempo. Porque às vezes a gente ficava perguntando, quando eu li os livros do Kardec, puxa,
aquele chegou ao espírito puro e esse aqui ainda não. Então, quando esse aqui chegar, esse vai ser sempre maior do que aquele. Quando todo mundo desperta, não há maiores nem menores. Aliás, isso foi dito por Jesus. Porque uma das parábolas de Jesus para mostrar isso é a dos trabalhadores da 1ª hora, que receberam a mesma paga daqueles que tinham trabalhado as 11 anteriores, na 12ª receberam o mesmo salário. E reclamaram. Mas o mestre mostrou com clareza, quando também é do filho pródigo. Então, a gente não pode desanimar. Quando recebi o convite, eu falei assim, o que a gente vai falar? Porque falar da vida é mostrar o quanto nós temos a chance. E essa chance não termina. Nem quando a gente desencarna, mas aí é outra história. Mas enquanto a gente está aqui, cada segundo, cada dia, como disse o mestre, vale o seu próprio trabalho. E hoje, que a gente sabe pela física que o tempo é absolutamente relativo, não vamos desvalorizar o dia, porque o dia planta a semana, os meses, os anos, os milênios, e a gente pode, num dia, conseguir coisas que talvez em milênios a gente não tenha conseguido. Basta que a gente insista. Então, procurando respeitar o horário, 2 minutos antes, Paulo, eu agradeço a vocês por tudo e eu espero que a gente tenha conseguido nos conectar a esse irmão nosso que avança na nossa frente, mas que jamais deixou de aguardar cada um dos seus filhos. Como dizia o Rocha Lima, para entregar um lírio de vitória. E eu tenho certeza, não digo eu espero, tenho certeza que nós todos vamos um dia ter a felicidade de encontrar Frei Luiz e nosso irmão Luiz Rocha Lima com esse lírio de vitória às nossas mãos. Tá? Muito obrigado a vocês pela paciência. Tá?